Passamos então uma questão que envolve concordância verbal. Observa. Quanto à concordância verbal, está inteiramente correta a frase. Vamos analisar letra a letra. Começa comigo assim, ó. Letra A. Devem-se ressaltar nos meios de comunicação a constância com que promovem abusos na exploração da cultura popular. Devem-se ressaltar nos meios de comunicação a constância com que promovem abusos. Então vamos analisar. Devem-se ressaltar. Se eu perguntar, que é que se deve ressaltar? A resposta é a constância. Então, se a resposta é a constância, não é devem-se, é deve-se. O sujeito ali de devem-se ressaltar é a constância. Portanto, a constância deve se ressaltar, singular. Nos meios de comunicação, deve-se ressaltar, nos meios de comunicação, a constância com que promovem abusos. Quem é que promove abusos? Os meios de comunicação, né? O sujeito fica subentendido pelo contexto, tá? Na exploração da cultura popular, mas o erro é o início, deve-se constatar, deve-se, porque é a constância. Depois nós temos assim, ó, letra B de Brasil. Nem mesmo um pequeno espaço próprio querem conceder à cultura popular os que a exploram por interesses estritamente econômicos. Aqui tem uma coisa muito interessante. Nós temos aqui a sequência os que. Os que. Eu quero fazer um acordo. Sempre que aparecer esse os que, traduz para mim. Os que é a mesma coisa que aqueles que. Aqueles que. Então, os que traduz na hora é a mesma coisa que aqueles que. Por quê? Porque se eu não traduzir o os para aqueles, a questão fica muito difícil. Se eu traduzir o os para aqueles, a questão fica muito fácil. Então eu tenho de traduzir, senão eu tranco, eu não consigo fazer. Então vem comigo. Nem mesmo um pequeno espaço próprio querem conceder à cultura popular os que, ou seja, aqueles que. Então a gente já traduz aqui, ó. Aqui significa aqueles. Aqueles. Agora fica mais fácil. Agora fica muito mais fácil fazer a questão. Nem mesmo um pequeno espaço próprio querem conceder à cultura popular aqueles. Quem é que quer? Aqueles. Aqueles querem. Perfeito. Primeiro ponto perfeito. Aqueles que a exploram. Quem é que a explora? Aqueles os quais a exploram. Correta. Por interesses estritamente econômicos. Pode marcar, é letra B de Brasil. Agora, para resolver a questão e para marcar a letra B de Brasil, eu tinha de dominar esse segredo. Apareceu os que, traduz na hora. Aqueles que, sempre traduz. Agora, quando aparecer o que, só tem um detalhe aqui, ó. Quando aparecer o que poderá ter dois significados, tá? Poderá ser aquele que, tudo bem. Aquele que, né? Ou poderá ser aquilo que. Aquilo que. Os não, os que é aqueles que. Quando for o que, ou é aquele que, ou aquilo que. Também temos de traduzir nas questões. E digo mais, não é só concordância não. Qualquer tipo de questão, traduz sempre o que ou os que. Fica muito mais fácil resolver qualquer tipo de questão. Bom, daí a nossa resposta, olha o resto. Restam das festas, dos ritos e dos artesanatos da cultura popular, pouco mais que um resistente núcleo de práticas comunitárias. Que é que resta? Pouco mais que um resistente núcleo de práticas comunitárias. Não é restam, é resta. Pouco mais que um resistente núcleo de práticas comunitárias, resta. Pouco mais do que isso, resta para nós, tá? Singular. Depois, Dinamarca.
Muita gente acredita que se devem imputar aos turistas a responsabilidade por uma boa parte desses processos de falseamento da cultura popular. Se eu perguntar o que é que se deve imputar aos turistas, é a responsabilidade. O sujeito é a responsabilidade. Então não pode ser devem, entende? Ser deve. A responsabilidade deve, singular. E depois, Equador produz em si, nas pequenas células comunitárias, a despeito das pressões da cultura de massa, lento e seguro dinamismo. Olha só, se eu perguntar o que é que se produz, é lento e seguro dinamismo, é o dinamismo. Então é produz-se, errada também a Equador. Finalizamos por aqui esta questão de concordância verbal.